pessoal, eu me chamo Analísia e continuando a falar sobre a reforma trabalhista, que já havia sido tratada por Sara, a gente tem que ter em mente que essa tendência de modificação da nossa legislação, ela se contrapõe a alguns princípios que a gente tem dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui diz respeito ao fato de que o trabalhador não pode ser considerado como uma mera mercadoria. Ele tem que ser considerado como uma pessoa humana que está ali vendendo sua mão de obra, sua força de trabalho, de modo que sua dignidade precisa ser preservada e precisa ser garantida. O segundo ponto é que existe uma condição assimétrica da relação entre capital, que é o dinheiro, né, e o trabalho. Isso requer que sejam constituídos alguns sistemas públicos de proteção social e de garantias aos trabalhadores. Ocorre que, como citado por Sara, essa flexibilização e essa modernização das relações de trabalho acabam por propiciar uma liberdade do empregador nessa manutenção, nesse manejo da força de trabalho. Então, o empregador, né, o empresário, o empregador, ele tem certa autonomia para manejar como se dá aquela relação de trabalho. Em que isso resulta? Resulta num mercado de trabalho mais segmentado, em que uma pequena parte da população ocupa atividades socialmente reconhecidas, né? Mas a maior parte da população, elas exercem atividades que exigem uma pouca qualificação, mas também oferecem baixos salários. Ou seja, as ocupações existentes são determinadas por uma dinâmica econômica e também pelas opções políticas, né, voltadas a responder esses desafios econômicos e sociais. Então, a gente tem que, nesse contexto atual, né, levando-se em conta principalmente o desemprego, as políticas que são prevalecentes, elas concorrem para penalizar o trabalho e favorecer o capital. Em que sentido? Qual o resultado disso? Resta para a maioria dos trabalhadores o trabalho precário. Então, a reforma ela foi inserida nesse contexto em que ela ela indica às pessoas que a única forma de entregar o mercado de trabalho é participando de uma concorrência predatória, em que há pouca oferta de emprego e que as formas de proteção, né, dos trabalhadores elas são raras e a remuneração é insuficiente. E, assim, ao falar sobre a precarização, o salário é um dos principais aspectos que a gente tem que analisar para definir a distribuição do trabalho, dos rendimentos do trabalho. E sobre isso, o Brasil já tem um histórico de baixos salários e uma desigual distribuição dos rendimentos. Analisando aqui esse gráfico, que ele tem como base os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a gente tem que o salário real dos novos contratados pós-reforma trabalhista apresentou uma tendência de valorização decrescente, né, nesse período. Então, qual seria uma explicação para isso? Uma explicação seria que, devido à reforma, as empresas passaram a ter uma maior liberdade para ajustar a remuneração do trabalhador. Isso acontece de acordo com os ciclos econômicos. Então, em um contexto de crise prolongada, isso tende a levar os salários a um rebaixamento. Então, em resumo, ao fragilizar os sindicatos e os meios de proteção ao trabalhador, como já falado por Sara, como no caso da supressão do imposto sindical, a dificuldade do acesso à justiça, a reforma deixa os trabalhadores em condições muito mais desfavoráveis frente ao poder empresarial, né? Frente ao poder do empregador, nessa determinação dos salários. Então, a gente tem que analisar. Houve, de fato, essa diminuição do índice de desemprego? Se a gente analisar o desempenho do mercado de trabalho formal, fica evidenciado que a reforma trabalhista, de certo modo, não ajudou nesse sentido, né? De retomar de forma sustentada o mercado de trabalho. Então, esse discurso de que com a reforma trabalhista haveria a diminuição do desemprego, com a formalização dos contratos de trabalho, haveria o aumento do emprego, né? Isso é falso, esse discurso é falso. A gente analisa aqui a taxa de informalidade, que é a participação dos ocupados sem contribuição para a Previdência em relação ao total dos ocupados, que está exemplificada no gráfico como essa linha preta, né? A gente percebe que essa taxa de informalidade, ela não se reduziu de maneira significativa e a taxa de desocupação, ela permanece nos mesmos patamares do início da vigência da reforma trabalhista. Então, a gente pode concluir que não houve, de fato, né, não houve uma diminuição da taxa de desocupação no Brasil. Então, fica evidente que para haver esse aumento de emprego, a solução é aumentar a atividade econômica, associada também aos meios que protejam o trabalhador. Mas é importante também a gente ter em mente que a precarização está vinculada também não apenas ao vínculo empregatício, mas ela se enquadra na constituição de condições sociais, subjetivas e existenciais. Assim como já foi discutido anteriormente por Sara, o trabalho é visto como algo que dignifica o homem. E quando o trabalho não funciona do modo como é esperado, toda a vida daquela pessoa se desestabiliza. Os principais efeitos, então, do processo de precarização são
o aumento dos mecanismos de intensificação do trabalho e a consequência disso é a diminuição das condições dignas desse trabalho. Há também o aumento do individualismo, que tem como consequência o enfraquecimento de ações e movimentos coletivos contra a dominação e o sofrimento no trabalho. E aí o individualismo, né, é causado pela constante ameaça de demissão presente nesses contextos. Então, de forma generalizada, o fenômeno da precarização social do trabalho carrega consigo uma atmosfera de instabilidade, vulnerabilidade do empregador. Isso se ocorre em massa, né, em grande número. E os efeitos disso podem ser observados nas formas de contratação, organização, gestão do trabalho por parte das empresas. Assim, além disso, né, também no papel do Estado, porque ele é um agente regulador dessas relações e das condições laborais. Então, no que cabe ao papel do Estado como agente regulador, há um conflito entre o Estado e o neoliberalismo. O que é esse neoliberalismo? Vocês sabem o que é? Ele é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia, onde deve haver uma total liberdade do comércio para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento do país. Atualmente, aqui no Brasil, vigoram diversas formas de subordinação direta dos trabalhadores, as mais variadas formas de capital. E nesse contexto também, além dos empregos, né, com contratos regulares, há formas paralelas de subordinação do empregado frente ao empregador. Existem os contratos parciais, as terceirizações, a subordinação sem contrato, inclusive, e também há a questão da uberização das relações de trabalho, que será o próximo tópico a ser discutido, mas é importante a gente analisar como se dá o vínculo empregatício. Então, existem 5 elementos característicos da relação de emprego. O primeiro deles é a pessoalidade, que diz que a relação de emprego é uma relação pessoal. Ou seja, eu como empregado, eu como, por exemplo, um pedreiro de uma empresa de construção, eu não posso enviar um colega meu que também é pedreiro para trabalhar no meu lugar, porque ali existe um vínculo, né, uma relação de emprego, a não ser, claro, que o empregador permita tal mudança. O segundo elemento é a continuidade, que diz que a relação de emprego ela é regular e se repete com frequência constante e que há uma tendência para que esse trabalho continue a existir por um tempo indeterminado. O terceiro elemento já é a onerosidade, que diz que o empregador ele se compromete a uma contraprestação. O que é que quer dizer isso? Eu, como trabalhador, vou trabalhar, né, durante o período e após esse período eu vou receber uma remuneração, o salário. É isso a contraprestação. Quarto elemento é a subordinação jurídica, que diz que o trabalhador está sujeito ao direito de direção do empregador. Ou seja, o trabalhador está sujeito ao controle de horário, ao uso de uniforme, né, ao controle de faltas, à existência de um chefe, de um superior hierárquico. E o quinto e último elemento é a alteridade, que diz que o empregador ele fica com os lucros do trabalho do empregado, né? Mas o empregador ele assume os riscos da atividade econômica que é exercida pelo trabalhador e ele oferece a estrutura para o trabalho. Então a gente tem esses elementos como muito importantes para nós entendermos essa questão da problemática que gira em torno da uberização. Então, no Brasil, a gente tem que sempre existir uma parcela da população que não foi acolhida pelo mercado informal de trabalho, né? Entretanto, devido à crise econômica, essa parcela da população se elevou ainda mais, e principalmente, inclusive, depois da pandemia do coronavírus. Então, a forma de ocupação vinculada a aplicativos é denominada como uberização. Mas isso vai além do aplicativo Uber em si. Leva-se em conta também iFood, Rappi, entre outros aplicativos. Essa uberização, ela corresponde a uma nova forma de gestão, nova forma de organização, nova forma de controle de trabalho, que tem essas plataformas digitais, esses aplicativos, como um meio de organizar esse trabalho, né? Então, o grande problema dessa questão é que essas ocupações, elas se caracterizam por um longo período de trabalho, né? E a má remuneração desses trabalhadores. Então, o que é que essas empresas dizem, essas empresas aplicativos? Elas se apresentam como mediadores entre a oferta e a procura, mas elas se negam que há uma subordinação e os vínculos empregatícios nessa intermediação que essa empresa faz. Então, o que acontece nessa situação? O trabalhador não tem qualquer possibilidade de negociação ou influência na determinação da distribuição do seu próprio trabalho, mas ele também arca com os meios, né? Ele tem, por exemplo, o entregador, um motoboy, ele tem que pagar pela gasolina, pela moto, pelo celular, né? Que vai ter o aplicativo. Então, é uma relação que não é balanceada. Então, ao mesmo tempo em que a empresa do aplicativo, ela não se responsabiliza pelos riscos causados pelo trabalho,
além de não fornecer os meios necessários, né, as ferramentas, o trabalhador não tem liberdade para discutir sobre o capital que gira em torno desse tipo de negócio. Então, nesse modelo, o trabalhador ele também não tem seguridade, não tem rendimento financeiro garantido, seguro, além de não possuir nenhuma seguridade social, como aposentadoria, seguro-desemprego e direito ao FGTS. Então, essa situação persiste porque a gente não tem um amparo legislativo para enquadrar esse tipo de trabalho em algum modo que possa ser reconhecido o vínculo empregatício. Então, como foi falado, houve esse aumento da taxa de desocupação durante a pandemia e o trabalhador se tornou ainda mais vulnerável frente à nova realidade, né? E no que se refere aos tempos de pandemia, o trabalhador se tornou ainda mais vulnerável frente à nova realidade que a gente está vivendo, que a gente viveu e que ainda vive. Então, durante esse período, o trabalhador ele teve que arcar com todas as custas relacionadas à compra de materiais como máscaras, como álcool em gel, e as empresas se limitaram à prestação de informação. Então, durante todo esse cenário, os trabalhadores auto-organizados, eles se juntaram, se mobilizaram contra as condições precárias de trabalho, em que esse trabalho era exercido. E eles realizaram uma paralisação no dia 1º de julho de 2020. O que eles fizeram? Eles travaram saídas de pedidos e a população também se mobilizou, avaliando os aplicativos com uma nota baixa. Então, a partir de então, surge a possibilidade desses trabalhadores montarem suas próprias plataformas. E aí se destaca as plataformas de cooperativas. Então, no Brasil, emergiram diversas plataformas. E eu trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro é a Pedal Express, que é um coletivo de empregadores de ciclistas em Porto Alegre. E a Buscar Express, que é uma cooperativa de motoqueiros existentes desde 1999. Então, ela é um pouquinho mais antiga, mas ela conta com mais de 400 associados. Então, a gente vê a importância dessa criação de plataformas por parte dos trabalhadores. Então, essas cooperativas, elas correspondem a formas de intermediação nesse contexto, né? Através da união dos trabalhadores, que almejam a melhoria das condições de trabalho. Então, ainda que o cenário econômico não seja favorável para a criação de novos empregos, e essas novas empresas que utilizam o conceito da uberização sejam importantes para trazer uma fonte de renda para inúmeras famílias, esse modelo de contratação ele deve ser reavaliado. Então, essa reavaliação ela deve acontecer através de uma interferência maior da legislação para que sejam garantidas algumas obrigatoriedades para ambos os lados, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. E aí, dessa forma, é possível que a gente possa garantir que os empregos permaneçam beneficiando tanto a população, tanto as empresas, né? Que as contratações ocorram de modo sustentável, de forma sustentável. E ainda tratando sobre a precarização do trabalho, Mariana continuará falando sobre o assunto, especificamente sobre a pandemia.